E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui agora mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai falar a respeito do sistema sensorial. O próprio nome já nos dá uma ideia, tá, do que nós vamos ver agora, tá? Ele fala de sistema e realmente ele trabalha em forma de sistema. São vários sentidos esses que a gente já conhece, né? Desde lá de pequenininho, quando começam a surgir essas percepções, ainda quando nós somos pequenos e a gente nem se lembra, né? E a gente vai perceber que esses sentidos eles têm nada mais, nada menos a função de informar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? E a partir dessas informações, um outro sistema, né, que a gente vai ver qual é, toma as ações necessárias. É ele que determina o que deve ser feito. Então vamos conhecer, né, que intrigado sistema é esse do qual nós estamos falando. Sistema sensorial. Vamos lá. Bom, eu sempre vou trazer uma pequena descrição sobre o tema que a gente vai abordar, sobre o assunto que a gente vai falar, tá? Então eu coloquei assim: todo ser humano experimenta diariamente inúmeras sensações e estímulos em seu corpo. Essas informações chegam ao cérebro através de ferramentas, os receptores sensoriais, que o organismo possui para explorar e interpretar o mundo ao seu redor. Bom, foi isso que eu falei agora, né, no início. Então a gente possui ferramentas, e essas ferramentas são conhecidas como os 5 sentidos, né? E o que essas ferramentas fazem? Elas traduzem o meio externo, né, para o nosso meio interno, para o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, o comando de tudo. E a partir dessas informações, né, dessas percepções, ele vai determinar quais ações nós devemos tomar, como o nosso organismo deve se comportar. Então, quer dizer, a gente percebe que há uma interação entre sistemas, né? O sistema sensorial, podemos dizer, que ele auxilia o sistema nervoso e também auxilia outros sistemas, como nós vamos ver mais à frente, como o sistema endócrino. Então, é um sistema que tem muita importância, tá? E a gente sabe que a falta de qualquer uma dessas sensações pode trazer muitos prejuízos à nossa vida, né? Como a gente vê aí o caso de pessoas surdas, o caso de pessoas cegas, tá? Dentre outros problemas que podem ocorrer também pela falta, né, de sensibilidade, seja ela com qualquer um desses sentidos. Eu trouxe para vocês aqui uma pequena ilustração, tá? Mostrando essa ligação. A ligação do quê? A ligação do tato com o cérebro, tá? A ligação da visão com o cérebro, a ligação do paladar com o cérebro, a ligação da audição com o cérebro e a ligação do olfato com o cérebro. Bom, o simples fato da gente olhar aqui dá uma ideia mais ou menos de como as coisas funcionam, né? Como a gente vem dizendo, toda e qualquer informação percebida por qualquer um dos 5 sentidos são informações que são levadas para o cérebro. Mas como é que essas informações são levadas? É isso que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então eu coloquei aqui, ó, as informações referentes ao meio interno e externo do corpo humano são constantemente enviadas ao sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, por meio do sistema nervoso sensorial, que são os sentidos, composto por uma diversidade de receptores especializados em perceber os diferentes tipos de estímulos. Aí a gente vê, né? Nessa imagem, ela mostra de forma bem resumida como funciona esse processo, tá? Então a gente tem aqui, ó, nessa parte, pequenos receptores, por exemplo, do tato, tá? Da pele. E esses receptores, né, eles podem perceber o frio, o amador, eles podem perceber a pressão, como eles podem perceber, né, todas as informações relacionadas ao tato. E como é que é o tráfego dessas informações? Bom, essas informações vão trafegar, tá, por aqui pela medula espinhal, né, por todo o sistema nervoso central,
vão chegar até o cérebro na área correspondente a essas ações. O cérebro vai tomar determinadas ações e vai devolver o fluxo de resposta, determinando assim que, caso seja uma percepção de algum tipo de ameaça, tá? Que a gente, por exemplo, puxe o braço, no caso de uma percepção de um objeto que possa perfurar ou cortar, ou de repente na sensação de algo bem quente que possa nos queimar, e tudo isso ocorre em frações de milésimos de segundos, tá? Então a ação é bem rápida. Para falar a verdade, né, a gente possui células nesse sistema que memorizam a ação que deve ser tomada, principalmente em casos de risco à nossa integridade, né, ao nosso corpo. Tá? Então, essas células memorizam qual ação deve tomar no caso de X ameaça. Tá bom? E outra coisa, eu coloquei todo o texto aqui, né, com cores bem diferentes. Por que que eu fiz isso? Porque isso aqui estimula o nosso cérebro. Tá? O fato da gente estar lendo e estar lendo um mesmo texto com cores totalmente diferentes, isso traz um trabalho a mais para a nossa mente, né, para o nosso cérebro. E lembrando, o cérebro também é tido, entre aspas, como um músculo. E como é que a gente exercita o cérebro? Exigindo mais dele. Tá bom? Vamos ver os próximos slides. Aí agora a gente vai falar um pouquinho da visão, né? Visão permite perceber a forma, a distância, o tamanho e a cor de objetos. A luminosidade, olha só, a luminosidade que entra pelo cristalino é projetada sobre a retina, que é composta de células nervosas sensíveis que levam a imagem através dos nervos ópticos, para que o encéfalo as interprete. É por esse motivo que, apesar de o olho captar a luz, quem enxerga as imagens do ambiente é o cérebro. Bom, então esse pequeno texto ele fala de informações muito importantes, né? Ele fala ali, ó, de células nervosas. Que células nervosas são essas? São células responsáveis pela percepção da luz, tá? Como os cones e os bastonetes. Então essas células elas vão perceber a presença da luz e vão perceber também que cor, né, a gente está enxergando ali. E essas células vão determinar isso? Não. Elas só vão identificar. Quem vai, de uma certa forma, codificar, quem vai formar essas informações é o cérebro. Tá? Então, todas essas informações vão ser colhidas pelos nossos olhos, né, por toda a estrutura, na qual a gente vai ver já já, e são trafegadas em direção ao encéfalo, tá? Que é a parte responsável por formar todas essas informações que estão sendo projetadas. Então, a gente tem aqui, ó, uma imagem, né, do globo ocular, e aí a gente tem várias partes. E eu sublinhei aqui, né, eu envolvi, na verdade, as partes que são mais, vamos dizer assim, enfáticas em a gente falar. Então, aqui tem a córnea, tá? Que é essa parte aqui, ó, que está abrangendo o cristalino, tá? A gente tem a pupila, e a pupila funciona como se fosse uma janela, né? Ela se regula a quantidade de luz. Nós temos aqui a íris, que também pertence à pupila, que geralmente é responsável pela coloração dos nossos olhos. Tá? E aqui fala da lente, da conjuntiva. Aí aqui a gente tem a retina, tá? O nervo óptico, que segue por aqui em direção ao encéfalo, ou seja, esse aqui é o caminho por onde toda a informação absorvida pelo nosso olho vai percorrer. Os vasos sanguíneos, né, como todo tecido, precisa receber sangue. E aqui a gente tem o humor vítreo, tá? Que é aquela parte esbranquiçada do nosso olho. Tá legal? Bom, então basicamente são essas estruturas da visão. É claro, vocês precisam também ler o conteúdo impresso, né, o livro de vocês, para estar fixando determinada informação que talvez o livro possa estar trazendo, tá? Mas basicamente é isso aqui com relação à visão, tá? Vamos ver o próximo sentido. Aí a gente agora vai falar da audição. O som é formado por ondas sonoras que provocam vibrações nos tímpanos e as envia ao córtex cerebral,
o que constitui o sentido da audição. Então, quer dizer, o som, ele na verdade ele é uma propagação física, né? Existem lá o ar suspenso, essas moléculas de ar recebem uma vibração, elas se movem e vão se movendo a todas as direções. E aí quando chega lá no nosso tímpano, né, esse tímpano ele percebe essa vibração, vibra no decorrer, né, no compasso, vamos dizer, no ritmo dessa vibração desse som, e aí essa informação é transmitida lá para o córtex cerebral. Vamos ver a imagem, vai ficar mais fácil de vocês identificarem como isso funciona. Aqui está a imagem, tá? Então a gente tem toda a estrutura, né, auditiva, desde aquilo que a gente vê, que aqui é a orelha, né, até aquilo que a gente não consegue enxergar. E aí a gente costuma fazer o quê? A dividir toda essa estrutura aqui em 3 partes. Então a gente divide ela em orelha externa, tá? Que basicamente é composto de quê? Do pavilhão auricular, tá? Aquela parte mais externa, e do meato acústico, por onde o som vai entrar, tá bom? Então é essa parte que a gente encontra na orelha externa. E aí a gente tem a orelha média, tá? A orelha média vai desse trecho aqui, né, abrangendo aqui a membrana timpânica, ossículos aqui, ó, do nosso ouvido, que são os menores ossos, tá, do nosso corpo humano. O martelo, a bigorna, são 2 ossos que estão presentes aqui, tá? E a gente tem a orelha interna, que basicamente tem como 2 estruturas bem importantes: a cóclea, tá? Que tem essa forma, é um osso com forma de caracol, que vai receber esse som. E temos aqui o nervo auditivo, é esse nervo que vai codificar essas vibrações e vai levar, tá, até o córtex cerebral. Tá legal? Então o sistema em si, ele é bem simples. É claro que cada uma dessas estruturas aqui tem uma função única, e qualquer dano a qualquer estrutura dessa pode levar a pessoa à perda total da audição ou parcial, tá? Então é sempre bom cuidado com nossos ouvidos, não ouvir som muito alto, né? Perder o hábito de ficar limpando os ouvidos com qualquer tipo de material, né? Qualquer tipo de objeto. Isso não é legal, isso é muito perigoso, na verdade. Vamos ver o próximo sentido. Ah, sim, eu marquei aqui, tá? Algumas estruturas importantes: os ossículos, né? Como eu já mencionei, a cóclea e o nervo auditivo. Então a gente tem aqui agora o paladar, né? Que é a língua, né? A gente pode dizer a língua, órgão principal desse sentido, que possui em sua superfície papilas gustativas. Então esse é o nome da estrutura principal, né, do paladar: papilas gustativas, que são pequenas elevações repletas de células sensoriais, cujas terminações nervosas recebem os sabores dos alimentos e os comunicam ao cérebro. Percebam, toda e qualquer informação chega ao cérebro. É o cérebro que está preparado para codificar essas informações, tá? Então eu trouxe uma imagem aqui que deixa a gente perceber como funciona, né, a nossa língua perante a cada paladar, né, a cada sabor, a cada alimento. Então quando a gente come algum alimento doce, é essa região da nossa língua aqui, ó, que identifica esse sabor. Em compensação, quando a gente come algo azedo, é essa região da língua que identifica esse gosto azedo. Quando é salgado, essa parte mais larga aqui, porém, né, mais fina, mais larga, mais fina não, desculpa, mais extensa, porém, né, de menor espessura, tá? Quando é o amargo, lá no final, né, da língua, onde é perceptível esse gosto amargo. E o mane, né, o mane é um novo sabor aí que a gente pode dizer, né, que foi descoberto, e ele preenche boa parte da nossa língua, e ele tem uma justificativa para isso. Esse sabor umami, ele tem uma característica de realçar o sabor dos alimentos, né, de aumentar a nossa necessidade e vontade de se alimentar. Por esse motivo, tá, a nossa língua, quase que 100%, né, da sua superfície, identifica esse sabor. Tá legal? Aí a gente tem o olfato, né? E aí tem uma informação aqui muito importante, né? Talvez seja até novidade para vocês.
o ser humano é particularmente sensível a odores desagradáveis. Sim, né? A gente não tem o olfato, né, como o de um cão, né? A gente não tem a audição como de muitos animais, né? Mas tem determinadas situações que nós, seres humanos, somos muito mais sensíveis do que outros indivíduos, né? Então, essa aqui é uma, né? A odores desagradáveis. O olfato capta a energia química, sim, tá? O cheiro e o sabor possuem combinações químicas, né? Essas substâncias se comunicam e a gente tem a capacidade de identificar que substância química é essa. Então, lendo novamente, o olfato capta energia química numa troca de partículas que chegam pelo ar através dos receptores do bulbo olfatório da cavidade nasal. Eu não mencionei aqui também, tá? O olfato ele casa de forma direta com o paladar, tá? Com a aglutição. Então, se eu tenho, por exemplo, um problema no meu olfato, eu vou também ter um problema no meu paladar. Então, se você está, por exemplo, com o nariz entupido, né, e aí você vai se alimentar, você percebe que muitas das vezes esse alimento não tem sabor, você perde o sabor, né, porque ele faz essa comunicação direta de informação com o cérebro, tá? Trouxe aqui, né, uma imagem que mostra pra gente como funciona essa estrutura aí do olfato. Então a gente tem nessa região aqui, ó, bem aqui no septo nasal, tá? A gente sobe aqui a cavidade nasal e aqui tem essa estrutura ampliada, né? E percebam, isso aqui são células nervosas, tá? Neurônios, né? Podemos dizer assim. E esses neurônios captam essas energias químicas, tá? Que são passadas para os cordões aqui, ó, e vão levar essa informação para o cérebro, e o cérebro vai identificar. Então, cheiros fortes, né, tendem a ser mais perceptíveis por nós, seres humanos, tá? Porque a gente tem um dispositivo, né, um sistema de alerta. Opa, se algo tem cheiro forte, algo é perigoso. Então, a gente, desde quando a gente já nasce com essa informação dentro de nós, e aí essa informação, em alguns casos, podem diminuir um pouco, mas nunca se perde. Então, o fato do olfato estar funcionando perfeitamente faz toda a diferença, tá legal? E aí agora, né, se eu não me engano, é o último dos sistemas, sim, né, o tato. Com o tato podemos perceber texturas, temperaturas e sensações de dor. Todas as regiões do corpo humano apresentam os receptores mecanorreceptores e termorreceptores. As membranas e músculos abastecem a sensação de toque direto ao cérebro. Bom, funciona assim, galera. O tato, né, ele é constituído da nossa pele. E a pele é um órgão, né? Na verdade, é o maior órgão do corpo humano. E aí a gente pode dizer que o tato não está só nas mãos. A gente tem um hábito de, quando fala do tato, só pensar nas nossas mãos, nos nossos pés. Na verdade, todo o nosso corpo é abastecido por essas células que aqui estão mencionadas, né? Por esses receptores mecanorreceptores, que são receptores de pressão, tá? E termorreceptores, que são receptores de temperatura. Então, a gente, por todo o nosso corpo, temos esses sensores. É claro que em regiões esses receptores são em maior quantidade ou mais sensíveis do que em outros, mas todo o nosso corpo é dotado desses receptores. E aqui tem uma imagem que mostra muito bem isso, como funciona, né? Aqui a gente tem, né, um lápis simulando, né, a perfuração da pele. Aqui a gente tem a mão ocasionando uma pressão. Aqui uma pena, né, passando aqui de leve, tá, na pele da pessoa. Aqui um bloco de gelo, né, experimentando a temperatura. E aqui também uma vela, né, acesa, experimentando a temperatura. Mas percebam, ele não chega diretamente, tá, aos tendões nervosos, vamos dizer assim, tá? Ele passa primeiro pela epiderme, que é uma camada, e essa epiderme, ela vai sofrer alterações em sua forma natural, em sua forma normal. E aí, por conta, né, no caso de dor e pressão, ela vai identificar essa irregularidade na sua forma e vai passar essa informação através, tá, desse sistema nervoso. Mesma coisa acontece aqui, ó, corpúsculos de Meissner, que é o tato, né?
Aqui a gente tem o corpúsculo de Krause, que perceptor de frio, e aqui a gente tem o corpúsculo de Ruffini, que é a percepção de calor. Então a gente percebe o quê? Que a gente tem uma tolerância maior para a percepção do calor do que para a percepção do frio, a não ser, né, que essa camada de pele seja bem abastecida por quê? Por gordura, né, tecido adiposo. Aí a gente acaba tendo, né, uma maior tolerância a esse frio, tá legal? Então, turma, é isso. De forma simplificada e resumida, é isso que eu trago para vocês. Sistema sensorial. O fato de ter esse vídeo e ter assistido não isenta vocês de lerem o livro, é importante, tá? O livro ele é constituído de maior número de páginas e aí acaba tendo informações também muito importantes que provavelmente eu posso ter deixado de mencionar aqui. Então façam isso, tá? Leiam o capítulo do livro. Em seguida, trabalhem as atividades, né? Executem as atividades no próprio livro mesmo, tá? Ou se quiser no caderno. E caso tenha algum tipo de dúvida ou informação, né, curiosidade, vocês podem anotar para não esquecer. E no nosso próximo encontro a gente vai esclarecer essa dúvida aí. Tá legal? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.